muito bem-vindo, esse é o canal Papo com Jota, nesse formato de vídeo. Lógico, o isolamento social é o melhor remédio e a gente torce para que daqui a pouco isso passe e todos voltem à normalidade. Mas seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho. E hoje, esse super papo com Nil Cavalcante, farmacêutica, professora universitária, coach do Instituto Ideia de Portugal. Nil, prazerzaço estar contigo aqui no canal. E o prazer é todo meu. É um canal que eu assisto, acompanho, então para mim é um privilégio. E eu quero tirar um monte de dúvida aqui sobre medicamento. Vamos Ai, lá. meu Deus. Ri é o melhor remédio? Com toda certeza, sorrir, além de liberar várias substâncias químicas que, né, estabilizam o nosso corpo, aumenta o sistema imunológico, sem contar que faz bem em qualquer ambiente, né? Chegou, você colocou um sorriso, já muda, né, todo o ambiente. Galera, então essa é a dica, você não vai ficar com essa cara aí sem sorriso. Então, olha, bora sorrir. Automedicação, o que está liberado em tempo de coronavírus, estocar hidroxicloroquina é o mais sensato? Não. A automedicação, ela é contraindicada em todos os casos, e principalmente no caso, agora com o caso de coronavírus, porque quando o paciente ele se automedica, ele pode mascarar vários outros sintomas, e ele não tem essa legalidade para decidir dose de medicamento, qual que é o horário de tomar, como que vai ser administrado. Então, sempre consulte o médico e o profissional farmacêutico, né? O que fazer com remédios vencidos? Qual a maneira correta de descartar? Importantíssimo isso. Como você descarta o seu remédio, seu medicamento Como eu vencido? descarto? Eu acho que todo mundo vai, às vezes, lá naquela gaveta e vê o que está vencido e pega esse remédio e, puf, lixo comum. E aí? Não. Então, existem, dentro do estado de São Paulo, né, os postos de saúde, eles recolhem, então você pode estar trazendo tanto, mesmo se não for vencido, pode ser um medicamento que você não usa mais. Você pode estar levando na drogaria, ou na farmácia de bairro, né, ou no SUS mesmo, na UBS. E aí lá o farmacêutico vai estar fazendo o descarte, esse medicamento. Existe uma empresa que recolhe esses medicamentos, né, e eles levam para os aterros adequados para cada tipo de substância. Então, nunca descartar num ralo, porque isso vai contaminar os rios, né? São substâncias químicas que merecem o aterro, ou até mesmo pode correr o risco desse medicamento ser reutilizado. Né? Então, alguém achar esse medicamento dentro do lixo e administrar esse medicamento e pode correr o risco de óbito e tudo mais. Qual a dica para quem esquece de tomar remédio? Então, né? Aí já tem um problema de memória, né? Imagine um cara que tem que tomar remédio para memória. Exatamente, ele vai precisar de ajuda. Hoje em dia existem os aplicativos que você pode baixar, os aplicativos de celular para poder estar lembrando. Fora do Brasil existem, você pode até trazer para o Brasil aqueles mini robôs que lembram muito idosos. Isso acontece muito com idoso, né? Mas é importante que o medicamento ele seja tomado no horário correto devido à meia-vida do medicamento. O que quer dizer meia-vida? O tempo que o medicamento está fazendo ação. Então, de quanto em quanto tempo, para não diminuir essa dose desse medicamento no organismo, né? Legal a tua resposta, porque também já me clareou aqui que eu faço parte desse grupo da melhor idade, que eu ando esquecendo. Prescrição de 12 em 12 horas. Esqueci de tomar. E agora? Então, é muito importante qual é o medicamento que você esqueceu de tomar. Por exemplo, não é um anticoncepcional, porque o anticoncepcional é uma vez ao dia, mas isso acontece muito em mulheres que tomam anticoncepcional, esquecem direto de tomar o anticoncepcional no horário. Isso diminui a concentração e essa mulher pode vir a engravidar. Então, assim, sempre que você esquecer o medicamento, você vai tomar sempre na primeira hora que você lembrou de tomar esse medicamento. E o próximo você vai tomar como se você tivesse tomado no
horário correto. Então, às 10 da manhã e às 10 da noite. Então, eu lembrei 11 horas. Então, você vai tomar às 11 e às 10 da noite, que o próximo é às 10. Agora, por exemplo, eu lembrei, era 9 horas da noite. Aí não dá mais. Então, você vai ter que tomar o medicamento às 10, entendeu? Porém, se é um medicamento de uso contínuo. Se é um medicamento, por exemplo, antibiótico, aí você já descompensou todo o seu tratamento. Então, Peraí, assim, mas aí é como se eu voltasse para o início do tratamento? dependendo do tempo que você esperou para tomar a próxima dose, é como se você tivesse que voltar para o início. Depende do tempo que você Meu esperou para tomar. Deus. Por exemplo, esqueci o dia inteiro. Não tomei a minha dose daquele dia. Então, você vai ter que tomar um dia a mais de medicação. Fica a dica aí, fica muito esperto, né, para não esquecer. Porque os medicamentos que a gente precisa nunca estão em promoção. Na verdade, é proibido fazer promoção de medicamento, né? Então, existe uma legislação que proíbe a gente, justamente para você promover o uso racional. Então, aquelas promoções, compre 10 caixinhas e aquele medicamento fica estocado em casa. É muito interessante ver como que esse paciente está armazenando esse medicamento, se está na temperatura adequada, no ambiente adequado. Então, assim, na verdade, o ideal não era se ter promoção, mas sempre assegurar, existe uma legislação sobre o genérico que assegura o medicamento mais em conta, né, com as mesmas propriedades do medicamento de referência, né? Então, essa questão de promoção não deveria existir. Estou muito mal, já vendo a veste de Jesus e alguém me indica um floral. O que eu respondo? Então, primeiro, quem é que está te indicando esse floral? A primeira pergunta, é um profissional habilitado? Você passou em consulta? Ele fez uma anamnese? Tem um histórico? Não, não fez, não toma, né? Então, assim, porque às vezes o medicamento que é bom para ele pode ser péssimo para você, de repente causar uma queda de pressão, principalmente quando é um paciente mais idoso, que tem risco de queda e tudo mais, e trazer uma complicação desnecessária para aquele paciente. Então, sempre o medicamento, ele vem após uma consulta. Então, o médico avalia, verifica todos os parâmetros do paciente e a receita, ela é individualizada, não é uma receita para a família, né? Às vezes, por exemplo, acontece muito isso na clínica, o paciente toma, né? E aí já dá para a mãe, para o pai, para o filho, ele tá com a mesma coisa que eu, só que ele, por dentro, ele é totalmente diferente. Você faz isso, né, Jota? Sei lá, não, mas de médico todo mundo tem um pouco, né? Enfim, calvície, celulite, estria, tem remédio? Tem, principalmente o principal medicamento, às vezes, muitas vezes, a alopécia, né, ela vem devido ao estresse, né? Então a gente começou falando nessa entrevista sobre sorrir, e aí eu vou acrescentar o sorriso, atividade física, uma boa alimentação já vai melhorar muito, uma alimentação rica, né, em vitaminas, proteínas, minerais, né, uma hidratação adequada. E aí, seguindo todos esses requisitos, faz atividade física, tem uma alimentação adequada, conseguiu controlar o estresse, e mesmo assim ainda está tendo alopécia, ou outras comorbidades, né, como você colocou aí, celulite, estria, aí precisa procurar um profissional para saber da onde. As celulites são, né, pequenas inflamações, né, devido ao excesso de gordura. Então, essa alimentação não tá legal, né? Precisa controlar a alimentação, fazer atividade física e trabalhar sempre o emocional. Acho que é bem pontuado por você na época de coronavírus, a quantidade de estresse, de pessoas com estresse, né? Mas tem vários profissionais se habilitando para poder ajudar, né? Então sempre assista o canal do Jota que você vai rir pra caramba. Aí, por que meu Zetacil dói tanto? Aquilo quando entra parece que é um furacão na bunda de qualquer cidadão, que até rimou. Tá.
Primeiro, porque é um músculo, é uma grande quantidade de líquido, né, para o músculo. E segundo, que algumas substâncias são mais ácidas. Então, essas substâncias, elas podem, ao serem injetadas, né, elas podem causar um pouco de dor. Porém, eu vou te garantir que eu aplico e nunca tive reclamação de paciente que tomou comigo. Meu Deus, vamos procurar essa doutora quando você for lá no hospital que ela estiver atendendo. Bebida alcoólica corta o efeito do antibiótico? Então, a bebida alcoólica, ela aumenta a diurese, ela aumenta a eliminação de fármaco. Então, primeiro que faz mal para a saúde, não deveria tomar bebida alcoólica. Bebida alcoólica com medicamento não combina. Então, ele pode tanto ser eliminado, como algumas drogas, elas podem interagir entre si, e aí causar ou a potencialização daquela droga, e aí você tem um efeito tóxico do medicamento, ou a eliminação, né, excreção, e não ter efeito nenhum, ou ele pode simplesmente quebrar a molécula e cortar o efeito. Então, principalmente mulheres que tomam anticoncepcional, não combina, nem bebida e nem cigarro. Qual outro nome você daria para o laxante? Purgante. Tudo bem. O que pode acontecer quando faço a ingestão de um comprimido a seco? Importante isso. Muitas Ele pessoas. pode, ele pode mudar o destino? Sim, então, não faz sentido o que você está falando, porque os medicamentos, dependendo da forma farmacêutica, se é cápsula, drágia ou comprimido, eles têm um local para poder começar a fazer a absorção, né? E quando eu mudo por exemplo, tem paciente que mastiga o comprimido, então ele vai começar a fazer efeito aonde? Na mucosa da boca. E aí vai mudar a absorção. Por quê? Porque o pH daquela boca é diferente do pH onde ele deveria ser absorvido, que seria no estômago, o comprimido, né? Por exemplo, a drágia, eu macerei a drágia, ela vai começar a sofrer absorção aonde? Na região da mucosa da boca. E aí a gente pode ter várias comorbidades, desde de uma candidíase oral, uma estomatite, ou até mesmo um aceleramento de absorção, vai depender bastante do fármaco. Então, o ideal é tomar com água e um copo cheio de água. Tomar remédio com leite protege ou é mito? O leite, ele forma quelato. Então, alguns fármacos, eles interagem com o quelato que o leite forma. E aí, eles podem ter interação, e aí, tanto ou diminuir o efeito do medicamento, né, cortar o efeito do medicamento, ou até mesmo potencializar. Mas a maioria das vezes ele corta o efeito de alguns medicamentos, não são todos, alguns medicamentos. Então, o ideal é sempre tomar com água. Não é suco, não é café com leite, tinha paciente já que já colocava no miolo do pão e aí tomava com café com leite. Não pode. Então tem que ser com água, o ideal. Você não faz isso, né, Jota? Então, hoje eu tomei com café com leite, mas tudo bem, a partir de agora eu não vou tomar mais, vai ser com É água. quente, você vai piorar ainda a absorção. Imagina, com líquido quente. Gente, tá vendo aí? Puta, assim, né? Conversar com quem sabe para esclarecer as dúvidas é fantástico. Tenho que tomar alguns remédios de 8 em 8 horas. São medicamentos para sintomas distintos. Posso tomar todos no mesmo medicamento? Exemplo, eu tenho um para colágeno, outro para depressão, o outro para o rins. Uhum. Exemplo. E daí eu quero, o médico receitou de 8 a 8 horas. Posso agendar todos para o mesmo horário? É interessante, principalmente a gente identificar qual é a droga, um profissional habilitado para poder te orientar em relação a isso, o farmacêutico, né? Tenho dúvida, esse tipo de dúvida, eu preciso tirar essa dúvida com o farmacêutico. Por quê? O farmacêutico ele vai avaliar qual é a substância que a gente está falando, e aí ele vai verificar se essa substância ela interage, se essa interação é benéfica ou maléfica. Por exemplo, um antipertensivo com um diurético é uma interação medicamentosa legal que a gente quer, entendeu? Potencializa a ação do medicamento. Só que existem medicamentos que a gente não quer que eles interajam entre si. Então, a gente precisa de um tempo, principalmente, por exemplo, você citou a questão do psicofármaco, né? De um medicamento para depressão, para ansiedade, seja para ansiedade. Dependendo do horário, por exemplo, eu vou tomar ele de manhã. Será que eu não vou diminuir a atividade desse meu paciente? Não vou colocar esse meu paciente em risco se ele for fazer um trabalho manual? Por exemplo, paciente que vai dirigir, ele tomou um medicamento para dormir de manhã.
ele pode correr o risco de ter um acidente de trânsito e tudo mais. Então, o farmacêutico ele vai orientar qual é o melhor horário para ele se administrar cada substância. Então, a gente avalia, a gente faz anamnese, a gente faz avaliação da prescrição e a gente sempre coloca o melhor horário para aquele paciente tomar a medicação. Por isso que é muito importante tirar as dúvidas de medicamento com o farmacêutico. Ele é o profissional habilitado, ele que desenvolveu o fármaco, né? Então, ele é o profissional especialista que ele vai te dizer qual é o melhor horário. E dentro, se ele tiver dúvida, ele vai estar entrando em contato com o seu médico. E aí, às vezes o médico ele quer que tenha uma interação potencializada, então a gente vai colocar junto Mas nunca essa é a decisão do paciente. Agora, o legal é que a gente às vezes esquece é que o acesso hoje a um farmacêutico é super fácil, porque toda farmácia hoje tem esse profissional, não é isso? Isso é obrigatório. Existe o farmacêutico bioquímico, existe o farmacêutico clínico, né? Então, o farmacêutico clínico, ele é mais habilitado em atendimento com o paciente. Então, inclusive, até algumas drogarias, lá tem a consulta farmacêutica, onde você pode estar agendando para passar especificamente com um profissional farmacêutico. Alguns medicamentos ele pode prescrever, está na lista de prescrição do farmacêutico, alguns ele vai te orientar e ele vai te encaminhar. Hoje, até mesmo falando de Covid, o teste rápido é feito pelo farmacêutico na drogaria também. Quem tiver dúvida, não estou conseguindo fazer pelo SUS, não estou conseguindo fazer no particular, algumas drogarias já estão disponibilizando para fazer o teste rápido e o profissional farmacêutico é o profissional habilitado para poder fazer esse tipo de testes. Como outros, aferição de pressão, glicose. Eu acho que a orientação é o caminho. Tipo, eu vou lá, comprei um remédio, já questiono, olha, vou no farmacêutico, já estou tomando um medicamento, posso tomar esse no mesmo horário? Eu acho que esse é o caminho, então, foi o que você disse. Porque alguns medicamentos são eficientes só na cabeça do médico. O médico passa, a gente vai lá, compra aquele medicamento lá, puta, assim, numa sensação de que vai dar tudo certo e acaba não dando muito resultado. Ó, E eu vou aí? dizer para você que existem vários fatores. Primeiro, o tempo de consulta, né? Às vezes o médico ele tem 5 minutos para uma consulta que você não consegue nem tirar na amnese. Às vezes o paciente também, ele nega a informação para o médico, porque às vezes tem medo, tem receio. Quantos pacientes não falam exatamente o que está acontecendo, o que já tomou, ou desde quando? Então, assim, a história clínica do paciente faz toda a diferença. E exames laboratoriais. Às vezes o médico, pela história clínica que o paciente contou, ele faz um diagnóstico que não é aquele. Né? Então, você vai tomar um medicamento, por exemplo, ele faz o diagnóstico de uma infecção, só que ele não pesquisou qual era a bactéria envolvida. E ele passa um medicamento que não vai matar aquele tipo de bactérias. Então, cada antibiótico, por isso que é importante o não uso, né, irracional de medicamento, porque cada antibiótico ele é feito por uma classe de bactérias, para matar uma classe de bactérias. Então, não é qualquer um, não é o que você tomou. Às vezes você estava com infecção na urina e aí você está dando um antibiótico de infecção da urina para outro tipo de infecção que ele não vai pegar aquele tipo de bactéria. Então, tem todos esses fatores. É importante muito fazer o exame clínico para poder saber qual é o tipo de infecção, mesmo seja por fungo, por bactéria, para poder o paciente ter o medicamento correto, né? Na dose correta. É isso. E eu queria deixar aqui um abraço assim para todos os profissionais da saúde. A gente Legal. sabe que esse povo é uma classe guerreira. E agora, nessa pandemia aí, né, na linha de frente, a todos os profissionais envolvidos, essa classe linda, né, que cuida da saúde, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, todos eles. Então, eu deixo aqui meu abraço virtual para todos os profissionais. Vocês são lindos e que Deus abençoe muito essa classe e nós contamos com vocês. E eu quero te agradecer de coração por esse bate-papo. Eu vou assistir isso aqui várias vezes, porque eu quero tirar todas as minhas dúvidas e não ficar cometendo deslize, né, que vai me prejudicar na saúde. Muito obrigado. Você quer deixar alguma fala?
O que eu queria deixar para a população, que é muito importante, a questão do risco, né? Mais uma vez frisar que é importante. Tenho dúvida de medicamento, procure sempre um profissional habilitado, né? Cada paciente tem a sua individualidade e a gente tem um olhar holístico para cada paciente. Então, cada paciente é diferente. E como a gente começou essa entrevista, sorria, aproveite a vida, viva intensamente, né? Esse é o melhor remédio, ser feliz, né? Viver intensamente. Obrigado. Beijo. Grande abraço no seu coração. Fique com Deus. Obrigado.